que pouco após a parada da respiração do corpo humano, um vapor eleva-se da cabeça e paira um pouco acima dele, ligado ao mesmo por uma corda vaporosa. A substância, dizem, aos poucos aumenta de volume e toma a forma de um corpo inerte. Quando está completamente fria, a corda de ligação desaparece e a alma, com forma corporal, afasta-se flutuando, como levada por carregadores invisíveis. Esta narrativa é totalmente confirmada pelo testemunho de observadores modernos e ocidentais. R. Crocal, na sua obra Out of the Body Experiences, fornece cerca de 20 exemplos, dos quais 2 são citados por Carring. Stanley Roberts descreveu dessa forma a transição de seu marido. Vi seu espírito deixar o corpo. Saiu por sua cabeça e foi, pouco a pouco, modelando-se em uma réplica exata de seu corpo terrestre. Permaneceu em suspensão, a cerca de 30 centímetros acima do seu corpo, estendido na mesma posição horizontal e ligado à cabeça por uma corda. Depois a corda se rompeu, a forma espiritual afastou-se flutuando e atravessou a parede. A outra narrativa provém de um médico do século XX que possuía, certamente, dons mediúnicos. Eis aqui, pois, como o Dr. R. Beolt descreve-nos a morte de sua tia. Minha atenção foi atraída, logo acima de seu corpo físico, para alguma coisa em suspensão na atmosfera, a pouco mais de 60 centímetros da cama. Eu não distingui de imediato nada além do vago contorno de uma substância brumosa semelhante à neblina. Parecia não haver lá, em suspensão, senão uma bruma imóvel. Mas, como eu a olhava, pouco a pouco aquele vapor inexplicável ganhou volume, tornou-se mais denso, compacto, e condensou-se à minha frente. Depois, fiquei assombrado de ver que se formavam contornos precisos, enquanto aquela substância brumosa tomava uma forma humana. Compreendi rapidamente que via um corpo parecido ao corpo físico de minha tia. O corpo astral, o termo é de Olt, permanecia suspenso horizontalmente, a menos de 1 metro acima de sua contrapartida física. Continuei a olhar o corpo do espírito. Este termo novamente, de Olt, pareceu tornar-se completo. Eu distinguia perfeitamente seus traços. Eram similares aos do rosto físico, mas irradiava paz e exprimia vigor ao invés de velhice e dor. Os olhos estavam fechados como em sono tranquilo e uma luminosidade parecia irradiar-se do corpo do espírito. Enquanto eu observava o corpo do espírito em suspensão, minha atenção foi atraída, de novo intuitivamente, por uma substância prateada que saía da cabeça do corpo físico em direção à do espírito da cópia. Depois, eu via a corda de ligação entre os 2 corpos. E enquanto olhava, eu dizia a mim mesmo, a corda de prata. Compreendia seu significado pela primeira vez. Aquela corda de prata era o elo de conexão entre os corpos físico e espiritual, como o cordão umbilical que une a criança à sua mãe. A corda era ligada a cada um dos corpos na protuberância occipital, bem na base do crânio. No ponto de ligação com o corpo físico, ela abria-se em leque e numerosos raminhos separados ligavam-se, isoladamente, à base do crânio. Mas fora desses pontos de ligação, a corda era roliça, com um diâmetro de cerca de 2,5 centímetros. Sua cor era aquela de um raio luminoso, translúcido e prateado. Ela parecia vibrar sob o efeito de uma energia intensa. Eu via pulsações luminosas percorrerem-na, do corpo físico ao espírito da cópia. A cada pulsação, o corpo do espírito ganhava vigor e densidade, enquanto o corpo físico parecia mais calmo e inerte. Nesse momento, os traços se tomaram bem distintos. Toda a vida encontrava-se no corpo astral. As pulsações da corda haviam parado. Eu olhava suas ramificações abertas em leque na base do crânio. Cada ramo partia-se. A separação final era iminente. Um duplo processo de morte e nascimento iria acontecer.
O último ramo de conexão da corda de prata partiu-se e o corpo do espírito foi libertado. O corpo do espírito, que se encontrava em levitação, estendido sobre o dorso, ergueu-se. Os olhos fechados abriram-se e um sorriso clareou os traços iluminados. Ela deu-me um sorriso de adeus e desapareceu. Fui testemunha do fenômeno acima como de uma realidade inteiramente objetiva. Vi as formas do espírito com meu olhar físico. Em caso de morte definitiva, a existência de um segundo corpo, corpo sutil, ou espiritual, é certa. Bem como, muito provavelmente, a existência de muitos corpos embutidos uns nos outros como bonecas russas. Mas a forma como esse segundo corpo se desliga do invólucro carnal pode variar. Parece, quanto a isto, que se pode aceitar os testemunhos recolhidos a respeito das mortes provisórias, como igualmente válido para as mortes definitivas. A saída, bem como o retomo, podem ocorrer pelo alto da cabeça, praticamente pela moleira. Alguns têm a impressão de serem aspirados para fora de seus corpos ou neles introduzidos como por um funil, mas com dor. Outros sentiram-se deslizar para fora do seu corpo pela lateral, entre o colchão e a beirada da cama. Relata-nos uma dessas testemunhas. Parecia que eu passava através dessa beirada. A saída pode, também, acontecer pela boca, como a ideia do último suspiro bem sugere. A esse propósito, nós temos sorte de ter um texto bem antigo, bem anterior a todas essas pesquisas, onde a testemunha fez um esforço todo particular para acompanhar todas as fases do processo. Eis aqui, pois, a narrativa desta saída do corpo pela boca, tal como foi várias vezes vivida pela grande mística alemã, Marianne Lindmeyer. Trata-se, nesse caso, para ela, de um tipo particular de êxtase, o mais profundo. Ela conhecia outros dois tipos. Seu confessor havia lhe pedido, em 1705, um relatório detalhado a respeito. Pedi ao Senhor para me fazer perceber o desenrolar do êxtase, mantendo o pleno uso de minha razão, como muitos que estão morrendo conservam, até o derradeiro momento, suas consciências. Conheci o início, o ponto culminante e o fim deste êxtase. Estava tomada de grande fraqueza. Não era consequência de uma debilidade natural, mas porque Deus queria fazer-me ver suas maravilhas. Esta debilidade era acompanhada e seguida de um frio de intensidade inexprimível, indescritível, que começava pela parte inferior do corpo e tomava, pouco a pouco, meu corpo inteiro, que perdia assim toda a sensibilidade. Eu sentia meu coração parar, pouco a pouco, de bater e minha respiração tornar-se cada vez mais curta. Sentia, ainda, um pouco de vida em meu coração. Como um moribundo, a quem Deus dá a graça da consciência, sente que piora cada vez mais, e que sua alma está a ponto de deixá-la. Eu tinha a alma como que saindo pela boca. Antes da partida da alma, sentia-me ainda presente, mas estava exteriormente como morta, absolutamente insensível, fria como gelo, sentindo sobre mim um sopro frio. Num instante a razão havia desaparecido com o espírito, e ao mesmo tempo via-me sendo conduzida ao local onde Deus queria que eu estivesse. Permaneci assim durante mais de 2 horas fora do meu corpo. O Senhor fez-me sentir, igualmente, quando meu espírito voltou a meu corpo. Como se o espírito me invadisse, o que durou um curto instante, recuperei toda a razão. Era para mim como se, pelo poder de Deus, um gigante forte e poderoso me sacudisse e minha alma entrasse pela minha boca, como por ela havia saído. Pouco a pouco, sentia de novo a vida em meus membros e, após 1 hora, recuperei um pouco a sensibilidade corporal, embora meu corpo estivesse ainda enrijecido pelo frio que só desapareceu após alguns dias. O Senhor Deus fez-me também, então, compreender que sempre que isto acontecia era por um milagre de sua onipotência. Mas a grande passagem pode, igualmente, produzir-se sem que se perceba, como ocorre,
Com frequência, em caso de acidente, o corpo espiritual encontra-se projetado para fora de seu invólucro carnal. Há numerosas narrativas de pessoas que se viram a alguns metros de distância de seus carros, surpresas por perceberem pessoas correndo até o veículo e, ainda mais, por verem que dele retiravam seu próprio corpo. Esta saída imediata do invólucro carnal pode também produzir-se em casos de febre muito alta e de intensa preocupação, sem qualquer choque físico brutal. A narrativa do jovem soldado americano George Ritchie é muito significativa. Após exercícios um pouco rigorosos, ele ficou resfriado, mas, com a despreocupação natural da idade, fez pouco caso dos médicos e enfermeiros embora sua temperatura atingisse 41,4. Sua única preocupação era não perder o táxi que deveria levá-lo, durante a noite, até a estação de onde iria para casa, para as festividades do Natal. Ele desmaiou quando faziam passar pelo raio-x subitamente, em plena noite. Ele despertou em um minúsculo quarto onde fora isolado. Levantei-me sobressaltado. Que horas eram? Olhei para a mesa de cabeceira, mas haviam levado o despertador. Aliás, onde estavam minhas coisas? O trem. Eu havia perdido o trem. Saltei da cama, tomado de pânico, procurando minhas roupas. Meu uniforme não estava sobre a cadeira. Olhei embaixo dela, atrás. A mala também não estava ali. Onde poderia ter colocado minhas coisas senão no guarda-roupa? Debaixo da cama, talvez. Dei a volta e, de repente, senti-me paralisado. Havia alguém na cama. Cheguei mais perto. Era um jovem de cabelos castanhos cortados bem curto, deitado calmamente. Mas, era impossível. Eu acabara de sair dessa cama. Durante um tempo lutei contra este mistério. Era verdadeiramente estranho, mas eu não tinha tempo. Ele sai precipitadamente para ver se suas roupas não estariam com o guarda. Apenas bem mais tarde ele compreenderia que o corpo sobre a cama era o seu. Era ele mesmo. Segue-se, então, uma procura de seu próprio corpo em várias barracas, todas semelhantes, uma verdadeira busca mística à procura de si mesmo. Procura realmente assombrosa. Lendo essa narrativa, não se pode deixar de imaginar a situação e de ver aquela cópia que se senta à beira da cama, dissociando-se de seu invólucro carnal como na célebre sequência de Vampire de Carl Dreyer, onde a cópia de um homem levanta-se, enquanto que seu corpo carnal permanece sentado sobre um banco. A cópia, evidentemente, não projeta qualquer sombra sobre o solo. Mas que ninguém se engane. A história de George Ritchie é bem autêntica. É até mesmo uma das 3 ou 4 mais extraordinárias que Henry Moody conhece, e a primeira que ele escutou levando as pesquisas que conhecemos. Estaríamos tentados a crer que essa passagem para o além, sem que se perceba, só é possível no caso de morte provisória. Aqueles que morrem de verdade, pelo menos eles, devem perceber a passagem, senti-la. Só podemos sabê-lo se confiarmos em outros tipos de testemunhos e, sobretudo, nos médiuns. Citarei apenas 2 histórias, rapidamente, todas elas relatadas por Jean Prieur. A primeira é um pouco trágica. Um trabalhador morre, instantaneamente, ao acender um maçarico em um tanque de gasolina vazio, mal limpo e mal ventilado. O que não o impedira, naturalmente, de voltar tranquilamente para sua casa. Sem seu corpo carnal, o único, infelizmente, que a maioria das pessoas pode ver. Em sua casa todo mundo está chorando e comentando sua morte. Ele tenta tranquilizar sua mãe, mostrar-lhe que está ali, falar-lhe. Em vão. Finalmente, em casa de uma vizinha, ele vai encontrar ajuda. De início, uma mulher, sem enxergá-lo, sente sua presença e pode, em pensamentos, dialogar diretamente com ele. Ela não ousa, entretanto, explicar-lhe o que aconteceu. Uma outra pessoa,
Em visita à casa da primeira e que pode vê-lo, começa a ajudá-lo. Somente com muita paciência essas duas mulheres conseguiram fazê-lo admitir que passara para o outro mundo. Enfim, um de seus parentes, morto antes dele, veio buscá-lo. Este jovem permaneceu um amigo fiel das pessoas que o socorreram, vindo assistir, do invisível, a seus círculos bíblicos e trazendo-lhes alguns de seus novos amigos, tão invisíveis quanto ele. Um dia declarou: como é possível que coisas tão importantes não sejam ensinadas na igreja? Eles cometem um crime por não falarem a respeito. Se as pessoas soubessem o que vocês sabem, e que eu sei agora, não se ficaria angustiado aqui, como eu fiquei nos primeiros tempos. Se as pessoas soubessem o que vocês sabem, não teriam medo de morrer. É verdade que, até um certo ponto, os tibetanos estão, de há muito, mais bem preparados para esta prova. O célebre Bardo Thodol, seu livro de preparação para a morte, explica o seguinte: sem cessar, involuntariamente, tu errarás. A todos aqueles que chorarem, tu dirás: estou aqui, não chorais. Mas como não te escutarão, tu pensarás: eu estou morto, e nesse momento ainda tu te sentirás infeliz. Não fiques infeliz por isto. Há outra história de morto, realmente morto, mas sem o haver percebido, tem algo de francamente engraçado. E a de um pobre caminhoneiro português que sofreu um acidente. A cabine ficou completamente carbonizada, mas ele deve ter morrido sem ter conhecimento do fato, pois continuou a fazer esforços desesperados para desvirar seu caminhão. Foi uma moça que, passando de carro pelo local do acidente, graças às suas faculdades mediúnicas, pôde compreender e descrever a cena. Um pouco mais tarde, passando outra vez pelo mesmo local, ela não viu mais o caminhão que teria sido rebocado. Mas, para sua surpresa, ela viu à beira da estrada o mesmo caminhoneiro português, tentando, ainda desesperadamente, conseguir uma carona. É verdade, como veremos adiante, que uma vez no além, o tempo não é mais o mesmo. Temos ainda confirmação, por uma outra fonte, do caso em que o morto se vê tão bruscamente projetado no além que sequer o nota. Trata-se de numerosas mensagens recebidas por escrita intuitiva. O fenômeno tem, evidentemente, ligações com a mediunidade, mas é, de qualquer forma, um pouco diferente. O caso que vou contar é o de um jovem oficial de cavalaria morto em combate e foi-nos transmitido pela viúva e pela filha do célebre coronel Gascoigne, oficial britânico, herói da Batalha de Khartoum e antigo companheiro de Cecil Rhodes. Eu acreditava que somente a exterminação poderia vir aposta ao inferno. De todos os lados, inglês como alemão, era uma hecatombe. Os blindados, a metralha e os aviões. Tinha a impressão de que estávamos sendo exterminados pelas máquinas que havíamos criado. Sentia-me doente e deplorável. Depois essas sensações desapareceram e eu me encontrei do lado de fora falando com o meu coronel. Ele parecia não notar as balas que caíam sobre nós, sem cessar. Eu corri para abrigar-me, mas ele chamou-me dizendo-me que não me preocupasse. Ele tinha um ar juvenil como de um recruta e parecia alegrar-se com a batalha. Pôs as mãos sobre meus ombros e disse: não vê você, Kitty, que estamos mortos. Contudo, estamos mais vivos que os outros. Outros, também definitivamente mortos, tiveram, ao contrário, tempo de ver sua morte chegar. Isto não é, contudo, tão terrível como poder-se-ia temer. Mais precisamente, mesmo nos casos mais dolorosos e angustiantes, o horror parece sumir, pelo menos no último instante. Temos uma multidão de testemunhos de moribundos que, em seus últimos momentos, viram chegar até eles aqueles que haviam amado na terra, e que haviam feito a passagem antes deles. Em vários desses casos, alguns tiveram mesmo a surpresa de ver chegar a seu encontro amigos e parentes cuja morte ainda ignoravam.
Em razão de seu estado já grave, seus acompanhantes haviam preferido não lhes infligir a prova suplementar dessa triste notícia. Mais emocionante ainda é o testemunho de Pierre Mominier sobre sua morte, durante a Primeira Guerra Mundial. Já citei seu nome e serei levado a fazê-lo várias vezes ainda, nesta obra. Já é tempo, pois, de apresentá-lo ao leitor. 2. Pierre Mominier e a aprendizagem do invisível. Pierre Mominier é um jovem oficial francês, morto aos 23 anos de idade, em 8 de janeiro de 1915, no fronte de Argonne. Filho único, nascido numa família protestante, muito crente e praticante, teve a felicidade de ser uma criança muito amada em um lar unido. Boa saúde, estudos brilhantes, família afortunada. Também uma boa educação cristã, com leitura cotidiana da Bíblia, preces antes das refeições, formação da consciência para a retidão e para senso do dever. Ferido uma primeira vez, ele retoma sua família, em convalescença. Novo a Deus. Desta vez, não retomará mais. Para os pais foi a ruína total. Contudo, pouco tempo depois da morte de seu filho, a senhora Mominier reconheceu claramente a voz de Pierre que a chamava 3 vezes. Transtornada, ela perguntou: "É você, Pierre?" "Certamente, mamãe. Não tema nada, eu estou vivo." A senhora Mominier não tinha nada de fanática. Foi, além do mais, a única vez em sua vida em que ela escutou, sobre a terra, a voz de seu filho morto. Mas, desde então Pierre continuou a comunicar-se com ela. Ela percebia interiormente seus pensamentos, reconhecia-os muito claramente como não oriundos dela mesma. Em 5 de agosto de 1918, ela recebeu dessa forma a ordem interior: "Não pense em nada. Escreva." Ela apanhou rapidamente o que estava ao alcance de sua mão, um bloco de notas e um lápis, e começou a escrever sem parar. "Sim, fui eu quem pediu para escrever. Creio que por esse meio conseguiremos comunicar-nos bem mais facilmente." As comunicações duraram até 9 de janeiro de 1937, por quase 19 anos. De início eram diárias, depois, um pouco mais espaçadas. 7 grossos volumes, com cerca de 450 páginas cada um, foram escritos dessa forma. Eles estão sendo reeditados pela editora Firmin Lanoire. Este caso não é único. Outras comunicações foram estabelecidas entre defuntos e vivos, sem que houvesse, necessariamente, um laço afetivo. Às vezes, o morto e o vivo nunca se conheceram, na Terra. Para informar mais exatamente o leitor já conhecedor desse gênero de fenômenos de escrita automática ou intuitiva, direi que nessa imensa literatura eu distingo claramente, de todo o resto, 4 grandes textos: as mensagens transmitidas por Pierre Mominier, Berta, Paquis Roland de Jouvenel. A estes acrescento um pequeno texto, curto mas muito denso, recebido pessoalmente de Simone por Jean Prieur. Por um grande número de razões, muito fortes, mas que seria demasiado longo enumerar e discutir aqui, tenho esses textos em particular estima, em pé de igualdade com os maiores textos místicos. Eles têm, também, a imensa vantagem de serem compreensíveis e atraentes para um grande número de leitores e, além do mais, são mais precisos, em muitas áreas que os místicos. Estes últimos apenas conseguiram entrever o que essas testemunhas diretas do além puderam ver. Pierre Mominier, em sua terceira mensagem, de 8 de agosto de 1918, deixa-nos perceber uma parte do mistério da morte, do mistério da passagem propriamente dita. Mais detalhes podem ser encontrados na introdução dessa reedição feita por Jean Prieur. Ver igualmente, do mesmo autor, os capítulos consagrados a Pierre Mominier em LCS Témoins de um apóstrofo invisível La Nuit Deviante Lumière. Mãezinha, não tema a morte. Eu tive medo, embora sem querer. Eu a desconhecia,
Era um rosto desconhecido que eu imaginava coberto de sangue. Sim, eu tinha medo dela. Mas quando ela veio, tinha uma face luminosa que se parecia com a sua. Eu adormeci em seus braços. Ela consolava-me com uma voz que tinha as mesmas inflexões da sua. Não seria a sua, ó querida mamãe, para a qual se voltava toda a ternura do meu pensamento. Tudo isso não durou mais que um momento. Não houve tempo para ter medo, eu asseguro-lhe. O senso de responsabilidade. As decisões a tomar. A vontade de defender meu posto independente do que pudesse acontecer. Depois, um grande choque no peito e na cabeça. Como um soco que me impedisse de respirar, mas não de gritar minhas ordens a meus homens. Em seguida, uma vertigem. Depois, nada mais. Nem mesmo a sensação da queda. E, de repente, sua voz desesperada que chamava, Pierre. Pierre. Meu pequeno. Meu pequeno. E o despertar completo para correr ao seu encontro. Pierre, então, percebendo a dor de seus pais, encontra-se imediatamente junto deles, mas invisível, e tenta, em vão, consolá-los. Nós já vimos esta situação. Muitos anos depois, Pierre volta a essa passagem para o outro mundo, e conta-nos mais sobre o segredo de sua serenidade nos últimos momentos. Ah! Mamãe, durante as horas trágicas de nossa última prova terrestre, quantas vezes eu senti junto à minha presença abençoada de meu Salvador. Quantas vezes, sob a ameaçadora efígie da morte provável, eu descortinei a luminosa face do Cristo triunfante, que ternamente me dizia, coragem. Sou eu, não tenha medo. E, contudo, diante de meus olhos emocionados, só havia chamas e sangue. Meias ouvidos só escutavam o fragor das batalhas e os gemidos dos agonizantes. Mas, além dessas visões, mais alto que esses estrondos e esses apelos, a radiosa figura do ressuscitado e sua palavra consoladora dominavam a poeira do furacão. Coragem. Sou eu. Não tenha medo. Minha querida, são muito numerosos aqueles que abertamente ou em segredo viveram esta experiência, por isso aguardaram tranquilamente a vontade de Deus. A intervenção de Cristo é um fato, não um sonho. Nós vimos, ouvimos, tocamos o invisível. O exército espiritual sustentou-nos e guiou-nos até a dupla vitória. A vitória sobre nós mesmos e a vitória dessa é nossa causa. Um outro texto de 24 de dezembro de 1919, já evocava esta consolação trazida pelo Cristo, insistindo, com veemência, no caráter real dessas visões. As crianças que morrem sozinhas nos campos de batalha, e os homens sinceros que colocam seus espíritos nas mãos de Deus. Lucas 23, 46. Têm sido constantemente amparados e aliviados por esta visão consoladora. Não emprego a palavra visão no sentido imaginativo, mas naquele da vista desenvolvida, do olhar intensificado. Eu entendo que o Cristo estava lá, Ele mesmo, em sua forma humana, e visível àqueles que Ele vinha fortificar. Não classifiquem, indistintamente entre as lendas, as narrativas onde se afirma que tal ou qual dentre os seus irmãos viu o seu Salvador. Não é um sonho, uma fantasmagoria. O pensamento do amor divino, objetivamente expresso, encontrava-se realmente diante deles. Eu creio que estes textos são muito importantes para nós e para aqueles a quem amamos. Acredito que, frequentemente, talvez sempre, Deus intervém no momento supremo. Mas no último instante, quando o agonizante não está mais em estado de dizê-lo ou não tem mais tempo. Deus não quer forçar a liberdade daqueles que ficam. É pois, secretamente que ocorre o encontro. Mas todos são assistidos na hora da maior prova, não pelo amor dos seus, mas pelo amor de Deus, por seu Cristo, ou por mensageiros, ou seja, por anjos. Esses enviados de Deus, podem às vezes, parece,
como em certos filmes, enganar-se quanto ao agonizante. Carlis Oziz e Elendura Hudson assinalam vários casos na Índia, enquanto que nos Estados Unidos não encontraram incidentes semelhantes quando de suas pesquisas. Na Índia, esses erros parecem acontecer independente da religião do moribundo. Já aconteceu a cristãos indianos, um padre e um professor, ou mesmo a estrangeiros, um missionário sueco. Num desses casos, 2 doentes com o mesmo nome encontravam-se no mesmo hospital. Quando o primeiro voltou a si, acreditava-se que estivesse morto. Contou que havia sido levado a um local maravilhoso por mensageiros vestidos de branco. Ele viu, então, um homem, igualmente vestido de branco e com um grande livro nas mãos, que disse aos mensageiros que eles haviam conduzido a pessoa errada. Ordenou-lhes reconduzir o paciente à terra. O fato é que, quando este voltava a si, o outro doente que tinha o mesmo nome morreu. Em alguns casos o moribundo, levado por engano, volta com marcas físicas em seu corpo de carne, após sua aventura no além. Muitos também tiveram a impressão de terem podido escolher com toda a liberdade, entre retomar a terra para cumprir uma tarefa que julgavam importante, ou permanecer no além. Mas esse adiamento parece só haver sido concedido para a realização de missões de caridade junto a uma criança ou um doente. Outros, ao contrário, são mandados compulsoriamente de volta à terra, apesar de suas súplicas, ou levados deste mundo sem que se compreenda o motivo, sem que tivesse havido imprudência ou atitude inconsequente de sua parte. Alguns defuntos chegam mesmo a dizer que nós somos protegidos do além, a tal ponto que mesmo nossas imprudências são quase sempre compensadas. Mas, ao contrário, quando chega a hora, nada nos pode reter. Bellini, médium bem conhecido, contou num belo livro que, após a morte de seu filho único, Michel, conseguiu comunicar-se com ele, por pensamento. Esse testemunho é muito emocionante por ser muito sincero. Poder-se-ia pensar que um grande médium como Bellini não teria qualquer dificuldade para comunicar-se, assim, com seu próprio filho. Ele fazia isto tantas vezes para outros, e com tanto sucesso. Poder-se-ia pensar que em caso de fracasso Bellini tentaria ao menos dissimulá-lo, o que não teria sido muito difícil. Quem poderia verificar? Mas, não. Bellini conta-nos como precisou buscar durante horas, dias, noites, esse contato, esse pensamento interior que sentiria em si mesmo, como vindo verdadeiramente de seu filho. Ele poderia muito bem iludir-se com outros, mas apenas a comunicação autêntica poderia trazer algum consolo. O livro não nos conta toda essa espera, mas nos faz conhecê-la de forma bastante fiel. Com frequência Bellini observa, silêncio. São 9h45. O contato foi desfeito. Ou, a comunicação foi interrompida brutalmente. São 5h22. Eis aqui o primeiro diálogo. Eu, Michel. Sou eu, seu pai. São 5 horas da manhã. Meu coração está apertado. Sinto uma imensa dor ao pensar em você. Depois do seu acidente e sua partida, em 5 de agosto de 1969, eu não quis atormentá-lo, tentando uma comunicação. Michel, sou eu, papai. Você está me escutando? Michel, eu estou ouvindo. Eu, Michel, seu desaparecimento permanece um mistério para nós. Como foi que aconteceu? Michel, aquilo deveria acontecer de qualquer maneira. Minha vida estava atrasada, e suas angústias a meu respeito eram fundadas. Eu, Michel, você pode ser mais claro? Michel, o que você quer saber? Eu, sobre o acidente. Michel, o acidente aconteceu brutalmente. Meu carro deu uma guinada para a esquerda e eu tentei controlá-lo. Depois, foi a noite total. Eu, Michel, houve avaria mecânica, negligência ou imprudência de um terceiro. Michel, não, minha hora havia chegado,
Eu precisava partir. Michel, você pode ajudar-nos a viver. Michel, não, mas vocês devem viver. E a vida que é o mais forte. Minha morte só tem sentido pelo sofrimento e pela sobrevivência de vocês. Michel, nosso sofrimento tem, pois, um valor, uma utilidade. Michel, sim, todo sofrimento traz em si os germes da vida a uma outra criança, morta muito mais jovem, e sobre a qual ainda falaremos muito, declarou mesmo a sua mãe, por escrita intuitiva, como Pierre com a senhora Mominier. Minha morte não foi um acidente, mas o efeito da vontade divina. Toda separação tem seu motivo. 3. O chamamento do infinito. Elisabeth Kubler-Ross, a grande iniciadora de todas as pesquisas modernas sobre a morte, e mais exatamente sobre o acompanhamento de moribundos, interessou-se particularmente pelas crianças que estavam morrendo. Sua convicção é muito clara. As crianças sabem, quase sempre, por antecipação, que vão morrer, qualquer que seja a causa da morte. Sabem mesmo centímetros que circunstâncias, ou melhor, é seu subconsciente que o sábio exprime através de desenhos, cartas, poemas, cujo sentido só se compreende, geralmente, após sua morte. Mas pressentem também o que vem depois, a etapa seguinte. O encontro na luz, o país do amor universal e incondicional que as aguarda, e do qual, às vezes, chegam a ouvir o chamamento. Poder-se-ia, no caso de morte por doença, atribuir o pressentimento da criança ao afloramento, ao nível do subconsciente, do processo biológico já desencadeado. Mas, quando se trata de um acidente provocado por terceiros, ou de um assassinato, a explicação deve ser procurada na outra parte. Ora, Elisabeth Kubler-Ross fornece-nos sobre esses dois últimos casos vários exemplos muito convincentes. Contentar-nos-emos aqui com o mais extraordinário. A narrativa foi feita pela mãe da criança. Minha filha acordou cedo naquela manhã, num estado que se poderia chamar de grande superexcitação. Ela havia dormido em minha cama e despertou-me, abraçando-me e sacudindo-me. Mamãe, mamãe. Jesus me disse que eu vou para o céu. Estou muito contente de ir para o céu, mamãe. Lá tudo é belo, de ouro e prata, e brilha. É lá que estão Jesus e Deus, etc. etc. Ela falava tão rápido que eu mal conseguia acompanhá-la. Como num estado de beatitude. Aquilo me deu medo, antes de tudo por ser muito estranho. Não era, afinal, um assunto habitual para uma conversa. Eu estava sobretudo inquieta com a sua superexcitação. Era uma criança calma, quase contemplativa, muito inteligente, mas não era uma criança dada a entusiasmos. Ela possuía um extenso vocabulário e expressava-se com precisão. Era extraordinário vê-la tão agitada, com as palavras atropelando-se em seus lábios a ponto de fazê-la gaguejar. Não me lembro de jamais tê-la visto em tal estado, nem no Natal, nem nos aniversários, nem no circo. Disse-lhe que falasse mais baixo, que se acalmasse, que não dissesse mais aquilo. Era de minha parte uma crença supersticiosa, porque, desde o seu nascimento, eu tinha, como numa espécie de pressentimento, a ideia de que ela não permaneceria muito tempo comigo. Eu só falara disto a uma amiga muito íntima. Eu não queria que me fizessem pensar nisso, e não desejava ouvir falar disso, sobretudo daquela maneira súbita, inesperada, um pouco louca. Ela só havia falado antes na morte, mas de maneira abstrata. Porém, jamais de sua morte. Não conseguia acalmá-la e ela continuou a falar do lindo céu todo dourado, cheio de maravilhas, e anjos dourados, diamantes e joias, mamãe. E falava de como estava contente de ir para lá, de como se alegrava, e do que Jesus lhe dissera. Lembro-me do seu comportamento mais que de suas expressões literais, mas consegui reter algumas de suas palavras. Disse-lhe então,
Descanse um pouco, e quis deitá-la de novo. Se você for para o céu me fará falta, minha querida. Estou muito contente porque você teve um sonho muito bonito, mas agora repouse um pouco, está bem? Foi inútil. Ela respondeu-me, não foi um sonho, foi verdade. E que ênfase ela colocou naquela palavra, aquela criança de 4 anos. Mas você não precisa se preocupar, mamãe, porque Jesus me disse que eu tomarei conta de você, que eu vou dar a você ouro e pedras preciosas e que você não precisará se preocupar com nada. Eu cito apenas as frases de que me lembro totalmente, palavra por palavra. Ela falou-me ainda há algum tempo sobre as maravilhas do céu, mas foi acalmando-se pouco a pouco. Quando eu disse novamente que ela havia tido um sonho muito bonito, ela repetiu que era verdadeiro, verdadeiramente verdadeiro. Ela aninhou-se em meus braços dizendo que eu não me inquietasse porque Jesus cuidaria de mim. Depois, saltou da cama e foi correndo brincar. Eu também me levantei para preparar o café da manhã. Era um dia como outro qualquer. Mas entre 3 horas e 3 horas e meia, na tarde daquele mesmo dia, minha filha foi assassinada, afogada intencionalmente. A conversa que eu havia tido com ela, pela manhã, fora tão surpreendente que eu imediatamente falei a respeito com uma pessoa, por telefone, a qual se recorda disso muito bem. Quando ela soube da morte de R., um de seus primeiros pensamentos foi: como a criança pudera saber? Para mim, creio ser impossível conhecer o futuro. As leis físicas não podem ser modificadas. Minha filha não poderia saber que iria para o céu, mas assim aconteceu. Ela acordou-me em estado de superexcitação pouco comum, afirmando que Jesus dissera-lhe que ela iria para o céu. Sinceramente, não me recordo se ela disse hoje. E ela morreu naquela tarde. Aproximadamente 7 horas mais tarde. Eu não posso explicar isto. Nós não éramos uma família muito praticante. Minha filha tinha ido à igreja conosco 2 vezes e, naturalmente, nós líamos para as crianças as histórias de Moisés, Jesus, Maria e José. Elas frequentavam a escola dominical, mas sem regularidade. Eu me esforcei para ensinar a meus filhos a amar e respeitar os outros, a serem bons e prestativos, mais do que a praticar uma religião. Eu não podia ensinar-lhes o que não conheço. Embora tivesse estudado, orado, meditado, quando minhas filhas perguntavam sobre o céu, eu respondia nada saber sobre o que se passa após a morte. Não foi em casa que elas ouviram a palavra céu e imagens como as estradas douradas do céu. Nós jamais falamos a respeito. A convicção de Elizabeth Kubler-Ross liga-se à mensagem de Konstantin Raudive que recebia em Luxemburgo. E isso talvez que podemos oferecer de melhor, escreveu ele a pais que haviam perdido um filho, esta certeza de que nosso corpo material é apenas uma crisálida, um invólucro. E que a morte faz surgir aquilo que, em nós é indestrutível, imortal, e que a borboleta pode simbolizar. As crianças do campo de concentração de Majdanek, antes de entrar nas câmaras de gás, desenharam pequenas borboletas com as unhas, nas paredes. Seus filhos, também, na hora de morrer, sabem que vão penetrar, livres, sem obstáculos, em um lugar onde não se sofre mais. Em um país de paz e de amor onde o tempo não existe e do qual poderão vir ao seu encontro com a velocidade do pensamento. Observemos que em grego antigo ou moderno, para se dizer borboleta, diz-se alma ou inversamente, se preferirmos. E a mesma palavra que designa as duas coisas. 3. Nosso novo corpo na outra vida. Todos os cemitérios estão vazios. Isto nunca será repetido bastante. Mais exatamente, os túmulos não contêm mais do que velhas vestimentas em processo de decomposição. Velhas roupas de tecidos e velhas vestimentas de carne. Infinitamente respeitáveis sem dúvida, pois que foram as últimas vestimentas daqueles que amamos. Mas eles estão em outro lugar.
Sob estas lajes não jaz ninguém, não descansa ninguém. Requiescat in pace, descansa em paz, diz sempre o padre quando do sepultamento. A paz em questão não é exatamente um repouso. É uma mudança de sentido devido a uma tradução muito literal, primeiramente para o grego, eirene, depois para o latim, pax, finalmente para o português, paz, da palavra hebraica shalom, cujo sentido é muito mais amplo. É a paz, mas também a felicidade, a plenitude de vida. Em muitas religiões os ritos que supõe-se garantem que o repouso dos mortos visavam sobretudo tranquilizar os vivos para que não tivessem muito medo de ver os mortos retomarem sob a forma de fantasmas insatisfeitos. Isto, provavelmente, causou essa mudança de sentido. Deseja-se muito mais que eles permaneçam tranquilos a que vivam na plenitude. Não é esta, contudo, a verdadeira fé cristã. O Cristo na cruz promete ao bom ladrão arrependido, em verdade, te digo, hoje comigo estarás no paraíso. A vida continua sem prazos. Daí as preces pelos mortos. Daí as preces aos santos para que nos assistam agora. A teoria de um desaparecimento completo de todo o ser após a morte e de uma reconstituição ou recriação por Deus, no fim dos tempos, é apenas uma invenção muito recente, de certos meios protestantes. 1. A alma é um corpo sutil. Restava, todavia, um problema importante e mal resolvido, mesmo na melhor teologia católica tradicional. Ensinava-se a sobrevivência imediata, mas apenas da alma, não do corpo. A alma era concebida como absolutamente imaterial, segundo a filosofia grega. A teologia ensinava pois a possibilidade desta alma imortal, não somente continuar a existir, mas se purificar, ou fluir imediatamente à contemplação de Deus, considerada como a recompensa eterna dos justos. Ela podia conhecer, desde então, a beatitude eterna, sem seu corpo. Mas ele ressuscitaria, mesmo assim, no último dia, no fim do mundo. O problema era pois o seguinte: se as almas já estavam plenamente felizes sem seus corpos, para que ressuscitar? Se a ressurreição lhes trazia alguma felicidade, é porque antes não eram plenamente felizes. Em realidade, na tradição judaica, que era ainda aquela do Cristo e dos seus apóstolos, não se havia jamais concebido a alma como imaterial. Muitas nuances intervieram, apareceram e desapareceram ao longo de muitos séculos, mas sempre com esta constância: a alma, a nefesh, era um corpo, animado, consciente, dotado de personalidade do vivo. Um corpo feito de uma outra matéria, mais leve, menos densa, mais sutil. Pensou-se, durante muitos séculos, que esta concepção vinha simplesmente de uma espécie de enfermidade, de uma incapacidade inata do pensamento hebraico, muito primitivo, muito concreto, de se elevar até o nível das abstrações filosóficas. Muitos pensam hoje que era mais por fidelidade à realidade, que não sabíamos ver além. Mas se os cristãos pouco a pouco adotaram a ideia de uma alma totalmente imaterial, é preciso reconhecer que, inversamente, a maioria tinha, e tem ainda, uma ideia da ressurreição excessivamente terra a terra. A famosa profecia de Ezequiel sobre os esqueletos descarnados que ele viu, pouco a pouco, recobrirem-se novamente de carne, nervos, depois de pele, e de novo animados pelo Espírito, foi, com frequência, tomada ao pé da letra, como uma imagem da nossa ressurreição. O texto é, todavia, explícito: esta visão é uma imagem da restauração de Israel. A consequência disso é que muitos cristãos acreditam que nossa ressurreição será uma recuperação de um corpo de carne como este que agora temos, um pouco melhorado, sem doenças, sem cansaço, sem perigo de indigestão. Encontramo-nos, pois, frente a dificuldades intransponíveis. Qual corpo recuperaremos? O último?
todos os nossos corpos sucessivos, com todos os átomos que pelo menos por um instante, o tiverem composto, em que haverá continuidade. E aí deparamo-nos com uma nova contradição. Se nosso corpo ressuscitado é composto da mesma matéria que nosso corpo atual, como poderia escapar das leis desta mesma matéria e encontrar-se imune à dor e à decomposição? Em verdade, todos os testemunhos que hoje podemos colher dos mortos provisórios ou definitivos levam-nos ao verdadeiro ensinamento cristão. O corpo ressuscitado, o corpo de glória, é um corpo espiritual. Nossas velhas roupas poder-se-ão decompor tranquilamente, em paz, nos cemitérios, pois não desceremos jamais com elas aos túmulos. Quando começamos a falar de corpo espiritual, segundo a expressão de São Paulo, e a explicar que este corpo tem, sim, uma consistência correspondente àquela do novo mundo onde deverá viver, muitas pessoas, crentes ou cristãos, entram totalmente em pânico. A consistência espessa e pesada de nosso corpo de carne atual convém-lhes perfeitamente. As necessidades biológicas deste corpo não repugnam-lhes de forma alguma e eles não sentem qualquer necessidade de trocá-lo. Entretanto, um ponto do testemunho da senhora Eulandia que chamou minha atenção, quando, enviada de volta à terra pelo ser de luz, ela voltou em seu invólucro carnal, teve uma horrível impressão, comparável ao efeito produzido ao colocarmos luvas de borracha, frias e molhadas, algo assim gelado e viscoso. Ela teve, aliás, uma reação de repulsa tão violenta que, imediatamente, tornou a sair de seu corpo. Apenas com a ajuda de seu guia espiritual do além ela conseguiu reassumir o corpo carnal. Pierre Mominier confirma-nos esta impressão. Explica-nos que, por mais atroz que tenha sido o suplício da crucificação, a aceitação da simples vinda de Cristo em nossa carne, a encarnação, foi, na realidade, uma provação ainda maior e, portanto, uma maior prova de amor por nós. Vocês compreendem mal o sacrifício realizado na encarnação. E, no entanto, o sofrimento da pureza integral, ao penetrar na carne, ultrapassou o maior dom, que foi o do sofrimento na cruz. Ser a plenitude da beleza e revestir-se de uma matéria aviltante pelas tentações vulgares que ela faz com que a alma sofra, é uma provação que ultrapassa tudo o que podemos pensar ou sentir. Até nós mesmos, agora, mal saídos do corpo físico, rejeitamos com pavor, com horror, as consequências de uma possível reencarnação. Que o Eterno, por amor, tem aceitado rebaixar-se ao nível da carne motivo de nossa adoradora meditação. E ficamos confusos perante tal caridade. Alguns falecidos parecem até levemente aborrecidos com a lentidão com a qual nos deslocamos e com os limites de nossa audição e de nossa vista. Amavelmente, nestes casos, chamam-nos de larvas. E claro que nosso novo corpo, nosso corpo espiritual, deve ser mais agradável de ser vivido que nosso invólucro carnal atual. O primeiro, o espiritual, assemelha-se ao carnal, porém em seu maior esplendor. As crianças, no outro mundo, continuarão a crescer e desenvolver-se até chegarem à idade adulta. Inversamente, os anciãos reencontrarão a juventude. Para que tenhamos uma ideia a respeito, a maioria dos mensageiros do além-danos, como referencial, a idade de 30 anos. A idade aproximada com que o Cristo morreu. Nosso corpo espiritual será libertado de qualquer enfermidade. Se tivermos tido um membro amputado, nosso novo corpo será completo. Se tivermos nos tomado surdos ou cegos, ou se o tivermos sido desde o nascimento, ainda assim nosso corpo espiritual enxergará e escutará. O livro dos mortos dos tibetanos já mencionava isto. Os testemunhos dos mortos, de morte provisória, o confirmam. Pierre Mominier, do além, repete-nos a mesma coisa com bastante frequência. Nós enxergaremos muito melhor. Enxergaremos tanto à noite quanto de dia. Ou melhor, para nós não haverá mais noite. Enxergaremos à distância.
Bastará vislumbrar ou querer ver. E encontrar-nos-emos no local que nosso olhar desejou ver, para satisfazer nossa curiosidade, como usam onde certas câmeras, dizem alguns. Johann Christophe, em obra publicada em alemão no mesmo ano da publicação do livro de Modi em inglês, também relatou casos recentes de desincorporação. Mas ele também começou a procurar, sistematicamente, no passado, testemunhos de tais experiências. Desta forma, pôde fornecer-nos trechos de uma conferência feita em 26 de fevereiro de 1927 pelo Dr. Sir Auckland GDI, perante a Sociedade Real de Medicina de Londres, sobre sua própria morte, provisória, evidentemente. Pouco a pouco eu percebi que podia ver não apenas meu corpo e a cama sobre a qual estava deitado, mas também tudo o que estava na casa e o jardim. Depois, percebi que podia ver não somente a casa, mas o que estava em Londres ou na Escócia, para onde minha atenção voltava-se sempre. Soube, por um instrutor que não conhecia, a quem chamo de meu mentor, que eu estava totalmente livre, em uma dimensão temporal do espaço onde agora correspondia, em certa medida, ao aqui do espaço tridimensional habitual. Pierre Mounier repete o mesmo, à sua moda. Nós não perdemos a aparência humana, mas deixamos na terra as enfermidades de nossa carne. Nossos olhos veem como outrora e assemelham-se àqueles que vocês amaram. Trata-se de uma evolução ascendente de acordo com o plano geral adotado pelo Criador. Isto dá a nosso novo corpo facilidades de ação muito grandes. É uma transformação magnífica e não a renovação integral. Permanecemos sendo nós mesmos, definitivamente, pois a morte é uma transudação pela qual nosso corpo, glorificado pelo amor do Cristo e pelo dom da vida eterna, passa através do corpo material, do qual mantém a forma e conserva a personalidade inteira. Os teólogos dos primeiros séculos já haviam compreendido este fato. Eis, entre várias outras, uma passagem de São Gregório de Nice, do século IV. Tu verás este invólucro corporal, agora desfeito pela morte, tecido novamente a partir de seus próprios elementos, não segundo a constituição atual, espécie pesada, mas em trama leve e etérea, de forma que teu corpo bem-amado esteja presente, restabelecido em beleza maior e mais graciosa. É-nos difícil determinar, entretanto, se esta visão, consideravelmente melhorada, é verdadeiramente mais nítida, apesar da distância, ou se é o próprio corpo espiritual que se encontra direta e imediatamente no local onde o falecido deseja estar. É difícil dizer-o segundo nossos conceitos. Na realidade, é o próprio espaço que não é mais o mesmo. Este corpo espiritual pode encontrar-se no espaço, bem distante da Terra. Isto já é sabido há muito tempo, mas a ciência oficial não dispunha de armas para estudar tais fenômenos. Johann Christophe elaborou um resumo da imensa literatura que trata deste assunto, já bem antes da obra de Modi. Encontrei aí alguns títulos que datam de 1884. Este corpo glorioso pode ser-nos mostrado, às vezes, pelos falecidos. Pierre Mounier, sempre muito claro, distingue dois tipos de manifestações bem diferentes. Uma, onde a forma do defunto aparece-nos bem nitidamente, mas translúcida. A luz atravessa as sombras dos objetos perante as quais passa sua imagem desenham-se através dele. Neste caso, nós o vemos tal como é. Em outras visões, há verdadeiramente uma materialização. Mas Pierre rejeita fortemente tal tipo de manifestação. Parece, entretanto, que o além permite certas exceções, quando estas são motivadas pelo amor. Jean Priel relata a história de uma mãe que, vários anos após sua morte, conseguiu manifestar-se, bem concretamente, a um padre de Nantes, durante a guerra. Ela tocou a campainha do presbítero, falou com o padre e escreveu, em um bloco que lhe dera, o endereço de seu filho. Ela insistiu tanto,
declarando que o rapaz estava correndo perigo de vida, que o padre aceitou partir a seu encontro na mesma noite. O rapaz que encontrou no referido endereço estava gozando de perfeita saúde. Os dois conversaram mesmo assim. O rapaz confessou-se. Durante a noite,